Olá pessoal, Lucas Pérez aqui, passando para mais um Minuto Log Life, no nosso Log Life Academy. E uma pergunta que hoje eu separei, na verdade, 8 perguntas de pessoas que veem os nossos vídeos, que recebem nossos e-mails, lê o nosso blog no site da Log Life. E essa pergunta e esse comentário dela tem 8 perguntas que a gente vai conversar aqui. A primeira é se todo o transporte de categoria A e categoria B precisam seguir a API 620 e a API 650. E sim, tanto o transporte terrestre quanto o transporte aéreo, ou seja, tanto a ANAC, ATA quanto a NTT, exigem o uso das embalagens específicas seguindo a Instruction Packing ou 620 para a categoria A ou 650 para a categoria B. Então sim, é preciso o uso independente do modal. A segunda pergunta que ela me fez foi sobre a embalagem. Se a embalagem for fornecida pelo cliente, ela não for homologada, não seguir a API 650 ou API 620, o que fazer, né? Se é preciso fazer algo. E sim, é preciso fazer algo. Ou esse cliente pode solicitar à transportadora que cote forneça a embalagem, então contratar um serviço de transporte mais embalagem devidamente homologada, testada e validada, ou então você pode ajudar o cliente a buscar um fornecedor específico de embalagem, né? Mas precisa sim que a embalagem siga a API 650 e API 620. Tá? O ideal é que não, se você identificar que não está seguindo, o ideal é que seja corrigido sim, ainda que o fornecimento dessa embalagem seja feito pelo próprio cliente ou pelo próprio laboratório, né? A outra dúvida, pessoal, que foi enviada é se o material biológico ele pode ser transportado em embalagem não qualificada. Tá? E aí a gente precisa dividir aqui as 4 categorias. Na categoria a gente sempre precisa utilizar a embalagem não só testada, mas aquela certificada mesmo no laboratório, que foi acreditado ali certificado pelo ANAC. A embalagem B, de categoria B, precisa ter sido validada em um laboratório homologado ou que tenha o selo do Inmetro, tá? Para o transporte aéreo principalmente. E o risco mínimo material isento não precisa, ele precisa só atender alguns requisitos básicos de embalagem, mas não precisa ser ou uma empresa fornecedora de embalagem certificada com o símbolo ON, né, na caixa, e também não precisa ter esse teste no laboratório certificado pelo Inmetro. A próxima dúvida é sobre a qualificação dos bancos de sangue, tá? Para o transporte interestadual, né, de material. Se isso precisa ser feito pelo laboratório, se deve fazer parte da qualificação do laboratório junto a transportadores, sim. Tá? O ideal é que seja que faça parte da qualificação, e sim é uma responsabilidade do banco de sangue tirar essa autorização para o transporte interestadual. A próxima dúvida, pessoal, que foi enviada é sobre um caso de extravasamento de material biológico, como que é feita essa descontaminação e como que é destinado o resíduo. Tá? Existem aqui 2 cenários. Tá? Isso pode ser definido e acordado entre as partes dentro do contrato do POP assinado entre laboratório e transportadora. Mas especificamente, o que a gente tem aqui? Quais são os 2 cenários? Você pode ter uma empresa terceirizada, especializada em destinação de resíduos perigosos, e você pode também ter um acordo de destinação de limpeza e desinfecção pelo responsável da saúde do laboratório ou mesmo da transportadora. Então isso pode ser definido nos manuais, nos POPs de biossegurança, de limpeza e desinfecção. Tá? O importante é que a destinação seja feita corretamente e não em lixo comum, obviamente. E a outra dúvida, pessoal, é sobre como saber se uma transportadora tem alvará sanitário. O ideal é que seja feita a qualificação dessa transportadora e você pode consultar a validade daquele documento no site da Visa, da Vigilância Sanitária, que emitiu aquele alvará. Então, o ideal é esse, pedir o alvará, e aí você pode validar esse alvará no próprio site da prefeitura que emitiu, tá bom? A outra dúvida, pessoal, é sobre as caixas térmicas rígidas, quando que elas podem ser utilizadas. Tá? E o grande ponto é aqui. Na verdade, ela pode ser utilizada
no aéreo e no terrestre, só que no aéreo você vai precisar de uma caixa muito específica que é permitido o transporte aéreo. Então, raramente é utilizado a caixa rígida no transporte aéreo. O mais comum no aéreo é realmente a caixa descartável, de papelão, de isopor, tá? Por causa do custo de ir depois retornar com essa caixa, e é uma caixa bem específica que precisa ser testada também. Agora, no caso do rodoviário, transporte rodoviário, ela é muito mais utilizada, essa caixa térmica. Tá? Então, ela precisa basicamente ser uma caixa resistente, porque tem também que seguir ali as diretrizes da API 650 para o caso da categoria B, por exemplo. Tá? Então, a caixa térmica ela é muito útil para o transporte rodoviário, principalmente o transporte local, dentro do município ou região metropolitana. A outra dúvida, pessoal, é sobre a simbologia de risco no veículo, de acordo com a NTT. Tá? Se é preciso, se não é preciso, aquele símbolo de risco de categoria 6. E o grande ponto é preciso somente para o transporte de categoria A. Tá? Então, o transporte de categoria A, ele se enquadra na ANTT 5998 e você precisa usar todas aquelas placas e todas as diretrizes do transporte de material perigoso rodoviário. Tá? Então, essa placa de categoria 6, de risco, classificação de risco 6, seria aplicável para a categoria A, sim. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, que tenha sido útil. Não se esqueçam de se inscrever, de comentar, mandar suas dúvidas e até o próximo. Tchau, tchau.